webradiovagalume.com. Mensagens que chegam pela manhã nessa manhã de sexta-feira ao vivo, reprises à tarde e à noite e de madrugada, 3 da tarde e 8 da noite, 3 da manhã, de segunda a segunda, aqui na webradiovagalume.com ou aplicativos. Você pode ouvir pelo TuneIn, aplicativos para Android e iOS, basta baixar aqui no nosso site ou na loja do seu celular gratuitamente e nos ouvir em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento nas 24 horas de programação aqui da nossa webradiovagalume.com. Você sabe que todas as vezes que eu penso em autoconhecimento, e essa é uma palavrinha da moda que tanto se fala, né? É importante que você se autoconheça. Alguns pensamentos me vêm em mente. Um deles é que o autoconhecimento não deixa de ser também, assim como a consciência, um movimento coletivo. Porque o quanto eu sou influenciado pelos meus contextos, pela minha história, pelas pessoas que convivem comigo, pelo mundo onde eu vivo, pelas, enfim, influências indiretas ou diretas mesmo do meu dia a dia, e eu não sei. Portanto, quanto mais eu me vejo, eu vejo muitos. Não só as influências às quais eu me refiro agora, mas eu, inclusive. Você sabe que eu gosto de, às vezes, me lembrar de momentos, de pensamentos, de fragmentos da minha infância, da minha adolescência, de vários tempos da minha vida e tentar me identificar neles. É óbvio que, à medida em que o movimento do tempo, das experiências, dos significados acontecem, a gente vai mudando. Mas eu faço questão que essa mudança seja uma mudança que não engula, que não sufoque os tantos Flávios que já fui. Porque na realidade o Flávio, ou o José, ou a Maria, ou o Antônio, você que está comigo agora, na realidade são muitos. Eu não sou só esse carinha que está aqui falando contigo agora. Eu sou os vários carinhas que fui. E em cada etapa da minha vida, em cada carinha que fui, em cada momento diferente, inclusive da minha vida, em contextos, em tempos, com escolhas diferentes, com pensamentos às vezes um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, diferentes. Não exatamente esse mesmo de agora, porque o pensamento também é movimento. Eu vou enxergando e descrevendo a perspectiva conforme eu me movimento. O cenário é o mesmo, né? É o que eu digo sempre, eu estou aqui falando contigo desse ponto. Para mim a perspectiva é essa, mas para você a perspectiva é outra. Isso não quer dizer que eu esteja certo, você errado, são apenas perspectivas diferentes e a vida é movimento. Portanto, os movimentos do tempo, os movimentos das escolhas, os movimentos cronológicos vão nos deslocando nessa caminhada e aglomerando esses muitos que sou. Eu sou muitos. Aí tem uma história que eu me lembro, e eu acho que é muito significativa para isso e para esse texto que eu vou ler já já, de uma tribo africana, quando alguém nasce, eles tocam uma música específica para aquela pessoa, para que a pessoa se identifique com aquela música. A razão principal é que lá adiante, quando essa pessoa esquece quem é, comete algum crime ou faz alguma coisa que a comunidade ali considera errada, eles cantam aquela música. E ao cantarem essa música, a esperança é que a pessoa se lembre essencialmente quem é. Não é somente aquele que cometeu o delito, o erro, o crime. Há muitos, incluindo aquele que ouviu inicialmente aquela música, que habitam aquele corpo chamado fulano, fulana, fulano. Nós somos muitos. Então talvez você se enxergue e se veja como o executivo, como o empresário, como o desempregado, como o juiz. Mas quantos são você? Até que ponto você se esquece daquele que um dia, de maneira linda, habitou esse corpo em essência pura, em essência selvagem? Esse texto aqui do livro Menino que Anseia pelo Céu fala sobre isso e conta a história de um juiz que em certa vez dormindo, enfim, acordou e de repente se viu o menino de novo. De que forma isso pode gerar implicações? O menino e o juiz, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã do livro O Menino que Anseia pelo Céu. Naquela manhã, o juiz não encontrou a toga. Depois de revirar todos os cantos, tirar todas as peças do armário, o susto maior. O juiz tinha voltado a ser criança. Aquela carinha assustada diante do espelho não deixava margem às dúvidas.
Era o mesmo rosto, as mesmas expressões de 30 anos atrás, quando tinha 10 anos. No outro lado do mundo, o mesmo fenômeno. O idoso moribundo desfez o pacto com a morte ao constatar novo vigor. Agora enxergava melhor, se mexia melhor, respirava, sem a necessidade de ajuda. Não soube o que pensar quando percebeu que não era mais o velho senhor Mieko, mas o menino que ficou no passado. Ele voltou e agora tinha a vida inteira pela frente. Aos poucos, todos foram tomando conhecimento do fenômeno. Voos cancelados, parte das tripulações simplesmente tinham voltado a ser criança. Algumas choravam um pouco perdidas, outras saíam pelas ruas correndo, fazendo bagunça, enquanto adultos perplexos, completamente confusos, se esforçavam para entender que loucura era aquela. O governo se pronunciou. Diz que tudo estava sob controle, pediu para que a população não entrasse em pânico e avisou que em 2 dias medidas emergenciais seriam discutidas e anunciadas. Não houve tempo. Antes disso, todos voltaram ao tempo da infância. Não havia mais adultos. O mundo ficou fora de controle. Sem partidos políticos nem políticos partidos. Homens e mulheres em posição de poder agora brincavam. Crianças nas ruas com liberdade. Ninguém pensava mais em bobagens. O mundo ficou divertido. Não se falava em moral, não havia discussões teológicas, ninguém tentava levar vantagem sobre ninguém. Sem ricos ou pobres, apenas crianças, festejando a ausência dos pais, a casa só para elas, o mundo inteiro como dádiva, o dia como celebração. A vida virou uma festa e toda a lógica dos homens foi subvertida. Mesmo a palavra subversão deixou de existir. A festa durou até o barulho do despertador. O juiz acordou. A toga estava no mesmo lugar de sempre. O homem abriu os olhos e ficou assim mais um tempinho, na cama. Depois levantou-se e arrumou de forma diferente, estranhamente deixou de ser apenas o juiz. Daquele dia em diante, viveu acreditando que a dimensão do sonho existia em algum lugar. Não era uma ilusão. A experiência mudou seu olhar e a vida nunca mais foi a mesma. O juiz seguiu seu rumo e não se sentia mais solitário. O menino de 10 anos havia acordado e tudo lá fora parecia novidade. A vida deixou de ser velha quando um novo olhar surgiu naquela manhã. O juiz acordou e o menino ainda estava lá.